Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Neste episódio, temos o prazer de receber o especialista em inovação e transformação digital, Walter Longo. Siga o nosso podcast no Spotify e também se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio e conferir outros papos incríveis como este. Walter, para a gente aquecer um pouquinho, você podia contar para a gente, de uma maneira resumida, vai ter que ser resumida, né? Um pouco da sua trajetória desde a época de área de vendas até chegar aos cargos altos executivos, né, de grandes empresas. Bom, então, primeiro o seguinte, é importante eu começar dizendo para vocês o seguinte: eu era quase que um filhinho de papai, como a gente usava esse termo antigamente, ou seja, eu morava em Recife, com toda a mordomia do mundo, junto com meus pais, e eu resolvi vir estudar em São Paulo. Meu pai então falou, Walter, você pode ir, só que eu não te dou nada, se quiser vai, se vira. E eu então tinha 18 anos e vim para São Paulo para fazer cursinho, para fazer faculdade aqui em São Paulo, e vim pelo interior da Bahia, trocando de ônibus, fazendo baldeação, e cheguei em São Paulo, fui morar numa pensão ali no Bexiga, no Palacete Regina. Eu me lembro que eu dormia na quinta cama à direita, porque eu, quando chegava de noite, ia batendo nas camas até chegar na minha cama. Era um muquifo inacreditável. Mas enfim, cheguei em São Paulo e tinha que me virar, e tinha que pagar cursinho, pagar alimentação, pagar hospedagem. Eu não tinha dinheiro nem para o primeiro mês, então procurei desesperadamente emprego. E ao iniciar a trabalhar, vamos dizer assim, tentando procurar esse emprego, fui no Estadão na época, que era o jeito de procurar emprego, e todo o emprego que eu achava pedia experiência prévia, coisa que eu não tinha, porque eu nunca tinha trabalhado até os 18. Eu então, chegou no momento, começou a bater o desespero, um dia eu vi um anúncio dizendo assim: precisa-se de vendedor com prática mínima de 5 anos, domínio fluente do inglês, horário integral, condução própria e maior de 21 anos. E eu não tinha nenhuma das 5 características. E eu então fui lá, cheguei para a pessoa, na hora da entrevista, preenchi a ficha. Antes do senhor começar a entrevista, deixa eu lhe dizer, não tenho 21 anos, não tenho experiência anterior, não tenho carro, né? E vim porque preciso trabalhar, cheguei do Recife agora, mas isso que o senhor vende, eu tenho certeza que vendo mais que qualquer outro do que o senhor vai entrevistar hoje. Ou seja, eu demonstrei uma coragem que eu não tinha, e com isso ele me deu a chance de fazer treinamento. Eu estava saindo da entrevista e falei, olha, mais uma coisinha só, eu estudo de manhã, só posso trabalhar meio período. Então foi assim que eu comecei a trabalhar em vendas, vamos dizer assim, né? Não porque escolhi como profissão, mas porque foi uma questão de sobrevivência. E a criatividade é, no fundo, não é, muito motivada pela necessidade, né? Pela capacidade, a coragem tem muito a ver com a necessidade e tudo mais. Então comecei a trabalhar, por mais que eu vendesse, assim mesmo não conseguia, de alguma maneira, vamos dizer assim, pagar tudo o que eu precisava. Aí um dia eu fui num lugar chamado Consórcio Almeida Prado, que era um consórcio, tinha uns 500 vendedores. Eu cheguei lá, bati na porta, naquela época a gente não tinha recepcionista, nem crachá, a gente entrava e conseguia falar com todo mundo. Eu cheguei lá para a secretária e falei, olha, eu queria falar com o diretor de vendas daqui, eu sou da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, o que eu vendia era título de sócio da ADVB. Aí cheguei para o diretor e falei, olha, eu queria lhe propor, em nome da ADVB, de fazer uma palestra para os seus vendedores sobre a importância do relacionamento na área de vendas. Aí ele gostou da ideia, me chamou para fazer a palestra 3 dias depois, e eu fiquei desesperado. Como é que eu vou fazer uma palestra, né? Não sabia nem por onde começar, mas fui para casa, comprei umas transparências, né, para fazer o retroprojetor, preparei uma palestra e fui para lá. E fiz uma apresentação sobre a importância da relação, o know-how e o know-who e tudo aquilo. E no final da apresentação, formou uma fila de 120 vendedores querendo ser sócios da ADVB. Ou seja, eu descobri naquele momento a venda por atacado. Só que eu não consegui, evidentemente, atender e preencher a ficha de todo mundo, então vendi 10 e consegui perder 110 vendas. O que eu fiz então em seguida foi voltar para a ADVB e contratar os outros vendedores para trabalharem para mim. Ia de Kombi para esses locais, fazia palestra e todo mundo preenchia e ganhava metade da comissão. E com isso a gente começou. Aí finalmente comecei a ganhar dinheiro. Dessa área de vendas, né,
eu acabei migrando para a área de marketing, como um componente natural de alguém que estudou administração e etc. Eu acabei migrando para a área de marketing. E da área de marketing, acabei migrando para a área de propaganda, comunicação e etc. Então, de lá para cá, eu diria, apesar de ter sido uma carreira, vamos dizer assim, bastante rápida, uma subida bastante rápida, eu devo muito a esse início de uma coragem que eu não tinha, vencendo uma timidez que era mórbida, mas que tudo isso foi gerado pela necessidade de sobrevivência. E é impressionante como a necessidade transforma homens em super-homens, ou às vezes cometem loucuras abrindo mão da sua sensatez. Mas quando você consegue se manter na linha e ultrapassar essas barreiras, acaba tendo uma vida bastante rápida. Desse mundo da propaganda, eu acabei sendo convidado por um cliente, o Grupo Abril, para ser presidente da TVA, onde fui presidente por 5 ou 6 anos, presidente da MTV, presidente da HBO Brasil, presidente da DirecTV. Depois saí, me associei ao Roberto Justus, onde ficamos na agência de propaganda, primeiro no Grupo Nilcon, depois na Young & Rubicam por quase 20 anos. Depois fui convidado novamente para ser presidente do Grupo Abril, onde eu fiquei até 2 ou 3 anos atrás, e agora, mais recentemente, porque comecei fazendo palestra lá no começo, me tornei um palestrante. Hoje, grande parte das minhas atividades tem a ver com palestras que eu faço cotidianamente no Brasil e no exterior, mas muito motivado pelo vencimento da minha timidez quando eu tinha 19 anos. E é fantástico você falar isso, Walter, que eu recordo algumas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, de você falar que hoje, com a quantidade de informação que você tem, você consegue ir em um cliente, às vezes, saber mais do que ele, né? Que é aquela questão de... É muito ligado também de como você linka esse conhecimento com as ideias e vende esses projetos para o grande público, né? É isso mesmo. Eu acho que, no fundo, a criação de repertório, Rodrigo, é uma das coisas mais importantes que existe no mundo hoje, né? E aí eu estou escrevendo um livro que vou lançar esse ano chamado Trilema Digital. E um dos assuntos que eu abordo no livro é exatamente esse problema ou dilema da exteligência. E o que é isso? Quer dizer, eu quando era pequeno, jovem ainda, estudante, tudo o que eu aprendia eu guardava na minha cabeça. Não tinha outro lugar para guardar, não tinha hard disk, não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu me lembro de saber que as pirâmides do Egito chamavam Kelpis, Kéfer e Miquerinos. Sabia que os rios que banham Mesopotâmia eram o Tigre e Eufrates, né? Sabia todos os afluentes à margem direita do Amazonas, ou seja, a tabela periódica de elementos da química, tudo eu guardava na minha cabeça, era o único lugar para guardar. E porque eu guardava tudo na minha cabeça, sem que eu pedisse, os neurônios faziam sinapses. Ou seja, geravam insights, geravam ideias, geravam teses, geravam questionamentos, ou seja, eles trabalhavam independente de mim. A gente não pode esquecer que ideia vamos dizer assim, é que nem gato e não cachorro, ou seja, vem quando ela quer e não quando você chama. Não adianta você chamar uma ideia, quero ter uma ideia. Só que a ideia vem, ou só virá, fruto do conhecimento embarcado no nosso cérebro para a formação das sinapses, tá certo? O que acontece hoje em dia no mundo pós-digital? Quase todo mundo acha que não precisamos saber as coisas ou guardar na cabeça, porque na hora que eu quiser, está na internet, está no celular, está em algum lugar. E é verdade, e lá tem 1000 vezes mais informação do que eu tinha, vamos dizer assim, na minha cabeça. Só que tem uma coisa, na internet não faz sinapse. Então nós estamos assistindo a uma crescente, vamos dizer assim, indigência cognitiva, fruto de que você precisa de referências externas para gerar inferências cerebrais. Por que eu estou dizendo isso para responder a sua pergunta ou a sua afirmação, Rodrigo? Porque, no fundo, o que a internet trouxe é um mundo muito confortável para curiosos e descuriosos. E isso é mortal para esse mundo. Eu acredito que, muito em breve, o mundo não vai ter mais a sua dicotomia separada entre ricos e pobres ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Por que eu digo isso? Porque, de certa maneira, a internet nos abre um mundo para quem é curioso e nos liberta da necessidade de saber, porque se por acaso você for descurioso.
E, no fundo, a criação de repertório que te permite chegar na frente de um cliente e antecipadamente conhecer aquele cliente antes de entrar na sala dele, seja pelas inferências que você tira da revista que está na sala de espera, da roupa da secretária, da decoração do ambiente, tudo isso é repertório, que te permite montar na sua cabeça o processo persuasivo que lá dentro você vai executá-lo. Mas você só fará isso se você tiver essa capacidade de ter dentro da sua cabeça toda essa informação embarcada. Então nós estamos como sociedade cada vez mais exteligentes, que é essa inteligência em rede disponível, e cada vez menos inteligentes, o que dificulta muito o processo de diálogo, de persuasão e de venda. Perfeito, Walter. Walter, tem um comentário relacionado a uma entrevista que eu vi recente sua, em que você linka esse assunto justamente com a questão da busca, né? Hoje, quando você vai adquirir um conhecimento, vai atrás de alguma informação, a busca é muito facilitada, né, pelos meios digitais. Claro. E a descoberta acaba sendo prejudicada, né? Os tropeços acabam não se deparando com coisas que agregariam a esse seu repertório. É isso. Fala um pouquinho pra gente como isso contribui para essa questão da inteligência, da exteligência. Exato, ou seja, no fundo, quando você tem essa exteligência, que é todo o conhecimento humano em rede, disponível a hora que você quiser, isso faz com que você não tenha uma atitude ativa de ir em busca da informação, da curiosidade. 83% da internet hoje é usada para puro entretenimento, para ver gatinho estourando balão, ver as micagens do Whindersson Nunes e assim por diante. Quer dizer, ninguém está, no fundo, usando a internet para isso. E a internet é uma máquina espetacular para quem é curioso, né? Eu não sei se quando você viu nessa entrevista eu comentei, mas outro dia eu comentei, então não posso comentar de novo porque acho que é interessante. Outro dia eu estava querendo saber como que... Eu estava lendo um livro sobre os reis na Inglaterra no século XVII e da inimputabilidade dos seus filhos, ou seja, filho de rei não podia ser castigado nem chamado a atenção. E eu então falei, mas como é que alguém pode ser educado se você não pode chamar atenção, dar castigo para ele, não pode bater nele? Como é que faz para educar uma criança? Entrei na internet, parei o livro, entrei na internet e descobri em 5 minutos que naquela época havia uma profissão infantil chamada Whipping Boy, que era um menininho que era criado junto com o filho do rei. Toda vez que o filho do rei fazia malcriação, o menininho apanhava. Fazendo então com que o rei, ou o reizinho, por empatia, se comportasse bem, senão o amiguinho dele ia sofrer. Então veja, quando que eu poderia ter vazão a essa minha curiosidade se não fosse a internet, tá certo? Essa possibilidade de você saber o que quiser a hora que der vontade é uma das grandes benesses do mundo para quem já é curioso. O problema é que é tão fácil achar que a facilidade faz com que você passe ao largo e esqueça. Ou seja, está intrínseco dentro da curiosidade uma certa dificuldade da descoberta. Toda vez em que aquilo é fácil e vem de graça e vem rápido, você de certa forma desdenha. E nesse momento do mundo as pessoas estão desdenhando a informação. Basta dizer que no próprio século XVIII, na Inglaterra, havia uma loteria na Inglaterra que as pessoas compravam um bilhete para concorrer, cujo primeiro prêmio era passar uma semana na Real Academia de Londres junto com os sábios. Ou seja, a vontade de conhecer coisas, de ter acesso ao conhecimento era tão grande que as pessoas entravam numa loteria para ter esse acesso. Hoje a gente tem a Biblioteca de Alexandria no nosso bolso e não dá atenção nenhuma para essa máquina do conhecimento. E isso é muito triste, né? E Walter, como você acha que é o caminho para balancear isso? Até com a evolução, por exemplo, da internet das coisas, né? Que pode trazer uma série de melhorias na maneira com que a gente se relaciona como sociedade, como consumidores, e ao mesmo tempo balanceando essa questão de a gente desdenhar aquilo que vem fácil, ainda mais se a gente projetar um cenário que vai estar tudo mais disponível em qualquer lugar. Isso, no fundo, o que eu acho que é muito importante é a gente fazer uma grande revolução educacional. A educação
ela não está preocupada hoje em dia com a curiosidade, com a imaginação. Aliás, pelo contrário, ela de alguma maneira te dá toda a matéria mastigada e não quer que você imagine nada, apenas que cumpra aquilo que a resposta já está no gabarito. Uma linha de produção, né? É uma linha de produção, foi produzido uma escola para servir a linha de produção das fábricas na Revolução Industrial, e até hoje uma escola é igual a uma fábrica. Você tem um bando de gente que entra na mesma hora, todo mundo uniformizado, senta, fica quieto, faz o que mandarem, depois sai para o pátio para descansar, tem um muro grande em volta para não deixar sair. Pensa um pouco, se não é uma indústria, né? Uma indústria de informação, que eles te dão a informação certinha que você não pode jamais discordar do que está no gabarito. Então, se a pessoa perguntar assim, uma pessoa para fazer uma parede demora um dia, quanto tempo demora 2 pessoas para fazer a mesma parede? A resposta tem que ser meio-dia. Se você falar 1 dia e meio, você toma 0. Mas, no entanto, eu diria 1 dia e meio, porque os dois vão ficar conversando e não vão ser produtivos. Essa seria uma resposta também. Mas isso não passa na cabeça de alguém, entendeu? Ou seja, você não pode fugir do gabarito. Então, isso vai eliminando a curiosidade e a imaginação. E curiosidade e imaginação caminham juntas. Eu considero imaginação a coisa mais importante do homem, o que vai nos restar após a evolução da inteligência artificial. Porque se existisse inteligência artificial, algoritmos e analytics, no tempo em 69, quando fomos para a Lua, provavelmente nós teríamos chegado na Lua mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma máquina teria imaginado ou sonhado ir para a Lua. Isto é que é humano. O homem nasceu para sonhar e imaginar. E, de certa maneira, a inteligência artificial vai permitir que a gente volte ao que fazíamos antes. Parar de fazer as coisas mecânicas e voltar a sonhar e imaginar. Mas para sonhar e imaginar, você tem que ter conhecimento embarcado na sua cabeça. Eu hoje posso, aqui em Alphaville, na quarentena, imaginar que eu vou jantar com Cleópatra no Egito. E vou. Porque a imaginação é o único meio de mobilidade que me permite transportar alguém do ponto A para o ponto B, no tempo e no espaço, sem nenhuma partícula de carbono. Não é? E na velocidade da luz, tá certo? Então eu posso ir à noite hoje almoçar com a Cleópatra e quem sabe até ter um pós-jantar agradável com ela. Agora, eu só posso fazer isso se eu tiver capacidade de imaginar, que é uma verdade, e a segunda coisa, informação. Como que eu posso imaginar o Egito se eu não entender as dinastias? Se eu não souber como eram as roupas do Egito, não tiver uma noção de como eram os palácios egípcios, o tipo de comida que eles comiam, se comiam com a mão ou de garfo. Só depois do conhecimento sobre a dinastia egípcia e do conhecimento de quem foi Ramsés e quem foi Tutancâmon, é que eu vou poder sim imaginar jantar com a Cleópatra à noite. Então é fundamental que a gente incentive na educação a imaginação, o sonho e principalmente a curiosidade para que nos reste daqui a 10, 20 ou 30 anos, após a inteligência artificial assumir muitos dos nossos papéis, a nosso grande papel, que é o papel de sonhar e imaginar. E nessa linha, Walter, muito se diz sobre quais serão as profissões que vão sobreviver no futuro, né? Justamente por conta desses fatores que você trouxe, assim. É necessário uma coevolução, né, entre homem e tecnologia. E o que vai fazer o homem permanecer ou se mostrar relevante frente ao mercado é essa capacidade de imaginar, de vencer desafios, coisa que a máquina não consegue fazer ainda, né? É isso, não é que não consegue fazer ainda, dificilmente um dia fará, né? Porque a máquina trabalha através de algoritmos precisos, e o algoritmo precisa de respostas claras. Quer dizer, o maior problema hoje do algoritmo é que nós somos morais ou imorais, o algoritmo é amoral. O algoritmo faz o que mandam e ponto, né? E o que está certo ele. Então, vamos dizer assim, as profissões do futuro provavelmente serão muitas das mesmas profissões de hoje. Mas, no fundo, esta ideia de que a inteligência artificial veio para roubar nossos empregos,
é uma falácia, mesmo que o Harari acredite nisso, né? Eu acho que vai roubar sim. Se a gente entender que nós temos funções e não missões, provavelmente ele vai roubar essas funções. Nós vamos ter que descobrir quais são as nossas missões. Então, eu tenho certeza que a inteligência artificial não virá para roubar nossos empregos, mas para devolver a nossa humanidade. E por que eu digo isso? Porque, no fundo, quando um médico tem à disposição dele inteligência artificial para poder analisar a minha ressonância magnética e compará-la em questão de minutos com milhões de outras para um melhor diagnóstico ou prognóstico, provavelmente vai sobrar mais tempo para ele perguntar como eu vou, como eu estou me sentindo, como a família está reagindo à doença, ou seja, vai sobrar tempo para ele ser mais humano. Quando o carro estiver na rua sem motorista, nos carros autônomos, não é? No fundo, a inteligência artificial vai estar dirigindo aquele carro, mas vai estar dizendo para mim o seguinte: Walter, você dirigindo, você enche a cara, faz bobagem, lê mensagem durante o trânsito, é perigoso. Faz o seguinte, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque essa coisa mecânica de levar você do ponto A para o ponto B, eu faço. Então, no fundo, eu sou muito otimista em relação ao artificial para as pessoas, homens e mulheres, que tiverem senso de missão. Os que tiverem apenas senso de função, Houston, we have a problem. Uma coisa interessante que você fala, Walter, e tem relacionado a isso, é a questão da personalização da informação, né? Que você fala da transição entre a Idade Média e né? a Idade Média. Isso, a Idade Média. Então, explica um pouco o conceito sobre... Bom, vamos dizer o seguinte, muita gente acha que a Idade Média acabou em 1453, né, com a invasão de Constantinopla. E eu, nesse livro, digo que a Idade Média está acabando agora, na nossa geração. E por que eu digo isso? Porque até hoje, tudo o que a gente faz e fez é baseado na média da população. 100% do que a gente faz até hoje está baseado na média das coisas. Então, por exemplo, a educação está baseada na capacidade média dos alunos daquela classe. A aula é dada pela inteligência média dos alunos, tá certo? Se você olhar o que se faz hoje na medicina, né? Você que é vamos dizer assim, está dentro da área médica hoje, você sabe que hoje grande parte do que impera são os protocolos genéricos. Isto faz bem ou faz mal para a média da população, tá certo? No ensino à distância, agora cada um aprende no seu ritmo, substituindo, portanto, a educação onde a média prevalecia. A medicina genômica está agora tomando o lugar da medicina baseada em protocolos genéricos, gerando protocolos individuais. Mas se a gente for para os jornais, até hoje a gente lia um artigo, um tamanho do artigo que estava no jornal, baseado no interesse médio dos leitores daquele jornal. Quer dizer, aquela profundidade do assunto ia baseado na média dos leitores. Hoje a gente pode ir tão fundo quanto a gente queira para qualquer assunto, graças ao hiperlink. Então, vamos dizer assim, tudo que era feito para a média da população está migrando para o indivíduo, para a individualidade. Essa é a grande mudança que o mundo digital está trazendo. Não importa a indústria 4.0, o algoritmo, a inteligência artificial. A verdade é que nós estamos daqui para frente, saindo dessa idade média, onde tudo era baseado na média, e indo para a idade mídia. Eu já vou falar porque chama mídia, mas a idade onde o que impera é o indivíduo. E vamos dizer o seguinte, era uma sociedade na Idade Média que incentivava o mau comportamento e castigava o bom comportamento. Basta dizer que as instituições financeiras cobram da gente juros estratosféricos porque os adimplentes pagam a conta dos inadimplentes. Verdade. Ou seja, o prêmio de seguro-saúde, eu me cuido, não é? Outro enfia o pé na jaca, eu pago a conta dele. Tá certo? No trânsito, quem tem um automóvel, faz um seguro, paga muito caro o seguro, porque tem um monte de gente que deixa o carro com a porta aberta, que bate o carro toda hora porque não tem uma direção defensiva. Então, até hoje, o mundo da Idade Média é um mundo da antimeritocracia. Ou seja, quem é bom paga por quem é mau, subsidia o mau comportamento.
E é isso que está mudando. No seguro hoje já se consegue ter valores diferenciados para quem dirige melhor do que quem dirige pior. O cadastro positivo está alterando esses juros estratosféricos para todo mundo. Então, nós estamos num momento de passagem da Idade Média para essa era do indivíduo, que eu chamo de Idade Mídia. E por que Idade Mídia? Porque, no fundo, todos nós nos transformamos em mídia, com capacidade de influir na sociedade. O Brasil hoje tem 207 milhões de mídias. Isso que nós estamos fazendo agora aqui nada mais é do que criando uma mídia, tá certo? Exato. Então, no momento em que você sai da Idade Média e entra nessa área do indivíduo, onde cada um dos indivíduos tem capacidade de influenciar, você está entrando na Idade Mídia. E neste momento, além disso, as empresas também viraram mídia. Antigamente você, para falar com o seu público, você pagava um veículo que falava com o seu público. Agora não. Agora você tem o seu site, o seu podcast, o seu conteúdo, sua newsletter. Você produz conteúdo como empresa também. E as máquinas, graças à internet das coisas, também estão se transformando em mídia. Também estão gerando informação. Então, na hora em que pessoas viraram mídia, empresas viraram mídia, e máquinas, devices, aparelhos viraram mídia, nada melhor do que chamar essa idade a era da Idade Mídia, mas que no fundo mostra uma idade onde daqui para frente tudo será tratado de maneira individualizada. E esta é a grande mudança. Eu assisti um filme que a Globo decidisse, todo mundo junto. Agora eu entro na Netflix e assisto o filme que eu quero a hora que me dá vontade. Antigamente, o café que serviam no restaurante ou na sua casa era o do Bulli. Né? E todo mundo tomava o mesmo café. Agora tem o Restreto, tem o Ligeiro, tem o Pingado, tem o Carioca. Ou seja, cada um toma o seu café, porque a máquina Nespresso prepara cafés individualizados. Antigamente, numa família, a gente comia o que a mãe punha na mesa. Agora o filho é sugar free, a filha é lactose free, o marido é low carb. Cada um tem a sua dieta. Não é? E assim, você acha que isso mais nos afasta ou nos aproxima, Walter? Eu diria que, vamos dizer assim, afasta de um lado e aproxima de outro. Por que eu digo isso? Porque, claro que pessoas individuais ou respeitadas no seu individualismo podem ser mais empáticas ou mais egoístas, mais mimadas, né? Ou mais satisfeitas e, portanto, agradecidas. Cada pessoa reage de um jeito. E aí, isso que você está levantando é uma pergunta muito interessante que nos levaria para um outro podcast de igual tamanho, que é a discussão de que tipo de moral tem uma pessoa. O Friedrich Nietzsche, o filósofo, nos trouxe pela primeira vez a noção de moral aristocrata e moral escrava. Ou seja, segundo Nietzsche, tem um grupo de pessoas que tem moral aristocrata e um grupo de pessoas que tem moral escrava. Qual é a característica de cada um? A moral aristocrata tem uma ênfase endógena, ou seja, ele joga tudo para dentro dele e fala, deixa comigo. A moral dos escravos é uma moral exógena, é assim, quem vai fazer isso? Quem vai resolver esse problema? Ou seja, a moral aristocrata tem uma sensação de que a culpa é dele. A moral escrava tem a sensação que a culpa é de alguém. Moral aristocrata faz na hora, moral escrava procrastina. Moral aristocrata enfrenta o problema e confronta a solução. A moral do escravo aceita e lamenta. De alguma maneira, se eu pudesse resumir, eu diria, uma pessoa de moral aristocrata diz, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. A de moral escrava fala, o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Essas duas pessoas, os dois tipos de pessoas, habitam esse planeta. Claro que tem muito mais gente de moral escrava do que de moral aristocrata. Não é? Eu conheço bem uma pessoa, se ele tem moral aristocrata ou moral escrava, numa conversa de entrevista de emprego. Se a pessoa chegou 10 minutos atrasada, eu falo, você está atrasado. O de moral aristocrata fala, é verdade, peço desculpa, senhor. A de moral escrava fala, foi o ônibus. Ou seja, nunca é ele a culpa, entendeu? Sempre foi alguma coisa que aconteceu alheia, fora dele, tá certo? Então,
O que acontece? Num mundo onde tudo está decidido para você, que era o mundo onde a gente vivia até hoje, o mundo onde eu vou seguir a profissão do meu pai, vou trabalhar na empresa do meu pai. E se eu não trabalhar na empresa do meu pai, vou trabalhar numa empresa e fico lá a minha vida inteira. O casamento, quem decide é a família, mais ou menos baseado nos interesses familiares, né? A comida, quem faz é a minha mãe. O horário que entra na escola é o professor que dá. A lição que eu faço é a que mandaram. No momento em que você tem poucas opções, porque tudo é decidido, a moral escrava reina feliz. Mas no momento em que tudo se individualiza e que você passa a ter milhões de opções, tem que ser dono do seu destino, tem que se esculpir a si mesmo, aí a moral escrava sofre e passa a ter síndrome de burnout. Porque ele tem que decidir tudo e é horroroso decidir tudo. Aí o que sobrevive, o que evolui é a moral aristocrata. E nós estamos entrando nesse momento numa era da moral aristocrata, onde pessoas que estão acostumadas a tomar para si a responsabilidade, a ser dono do seu destino, a não esperar no futuro, mas fazer o futuro, essas pessoas é que vão liderar o mundo daqui para frente. Legal, Walter. E citando um pouco isso, a gente está vendo uma utilização, uma segmentação hoje muito mais pautada no comportamento do que alguns conceitos que a gente usava antes, como demográfico, sociodemográfico. Até a gente tem dificuldade de pensar em segmentações comportamentais hoje. E escutando você falar da questão da moral, eu não deixei de pensar na questão dos millennials, né, e como que eles lidam também com algumas situações. Como você vê essa evolução, digamos assim, das próximas gerações e também desse novo conceito de segmentação, ou a maneira como a gente lida com as coisas, pensando mais no comportamento versus numa generalização, como a gente fazia antigamente? Isso mesmo. Aliás, esse é um outro assunto também importante que daria um outro podcast. É interessante isso. Porque no fundo, até hoje, eu nasci durante muitos anos no meio da propaganda, né? Então me acostumei a pensar em propaganda, né, como uma coisa, vamos dizer assim, segmentando pessoas. E aprendi que pessoas de idades diferentes têm comportamentos diferentes, portanto, desejos, intenções e interesses diferentes. E, portanto, caberia a mim fazer a propaganda voltada e orientada para cada tipo de pessoa, gerando necessidades diferentes em cada uma dessas pessoas, né? Então, de certa maneira, havia aí os baby boomers, na qual eu me incluo. Depois disso vieram a geração X, não é? Que são, vamos dizer assim, de 38 para cima. Depois os millennials, que vão mais ou menos de 18 a 38 anos. E abaixo dos millennials, a geração Z. A verdade é que os millennials foram uma geração bastante complexa, para ser gentil, né? Ou seja, uma geração que prefere ser do que ter, que não quer fazer esforço para muita coisa, que de certa maneira tudo idealiza e pouco realiza, uma geração que são contra consumo, busca uma vida frugal, com menos trabalho e mais contemplação. Ou seja, um grupo de pessoas decidido a mudar o planeta, mas com preguiça de arrumar o quarto, né? Mais ou menos assim que a gente pode chamar os millennials, né? E, claro, muito mais preocupados com o fim do mundo que com o fim do mês, porque o fim do mês o pai já resolveu, enfim. Então, de certa maneira, os millennials foram uma geração, vamos dizer assim, complexa para nós. Dizem que a adolescência é uma doença que passa com a idade, e é verdade, só que antes passava aos 18, agora passa aos 35, mas passa, ou seja, a gente sente que os millennials logo caem em si, etc. Então, o que ficou claro nesse momento, com a chegada da tecnologia, da globalização, dos fenômenos sociais, dos games e tudo mais que a gente conhece, fica claro o seguinte: está cada vez mais difícil segmentar as pessoas por faixa etária, como eu fiz até agora. Ou seja, geração Z, millennial, geração X, baby boomer. Por quê? Porque a gente começa a perceber que pessoas são iguais em idades muito diferentes, que tem mulheres de 45, 50 que se vestem como meninas de 18, que tem jovens com comportamento conservador como homens de 60. Ou seja, a gente começou a perceber que o processo de integração do globo todo
gerou um novo tipo de gente que não pertence a nenhuma dessas gerações, mas que formam uma casta muito interessante e que é hoje um grande consumidor e que vale a pena a gente estudá-lo com muita profundidade. Ou seja, é um grupo que é multicultural e multietário, que nós chamamos de perennials. E fica cada vez mais claro que os perennials são hoje o fim da estratificação de mercado como a gente fez até hoje baseado em idade. Então, é hora de a gente esquecer a forma que a gente sempre utilizou para segmentar a sociedade, e a chegada dos perennials muda tudo na análise do comportamento social e de consumo, principalmente de consumo. Então, perennials são pessoas de qualquer idade que vivem o presente, que adotam a tecnologia precocemente e têm amigos de múltiplas faixas etárias. Ou seja, tem gente de 18, amigo de pessoa de 60. Eu, que mexo muito com a área de games, de e-sports, vejo pessoas de 18 anos jogando com pessoas de 55. E são amigos, e se relacionam nas redes como se fossem amigos de classe ou de escola. Né? Segundo aspecto dos perennials é que eles dão grande importância à marca de alimentos e menos à marca de roupas. São pessoas mais endógenas que exógenas, com menos necessidade de, vamos dizer assim, show-off, de se apresentar ou de se mostrar aos outros. Amizades e as relações para os perennials são forjados muito mais nos interesses comuns do que na faixa etária, na proximidade física ou no grau de parentesco. Então, em resumo, perennials se relacionam por identidade e não por idade. E é esta nova forma de se relacionar que hoje inspira empresas como a Amazon, como Netflix, que segmentam hoje seus produtos por comportamento e estilo de vida e não mais por critério de idade. Ou seja, a maneira de perceber a realidade determina a forma como essa empresa pode se diferenciar da concorrência, tá certo? Então, isto é um dado muito importante para dizer o seguinte: não dá mais para a gente continuar pensando da mesma forma a sociedade como era. Quando a gente fala em marketing, por exemplo, os perennials são pessoas que estão muito juntos em causas e visões, muito mais do que na frente de televisões. São fruto do fim da Idade Média e formam essa nova civilização individualizada da Idade Média. Né? Trata-se, no fundo, de uma resposta biológica aos processos de globalização econômico e político. É quase que nasceu espontaneamente fruto do globalismo. Né? São intergeracionais, curtem família ao seu modo, têm noção clara do seu espaço, respeito dos outros. Então, no fundo, o que aconteceu com esse pessoal? Foram influenciados pela nova ótica dos millennials, que vieram agora, né? Mas não se identificam com a preguiça, com o isolamento e com o egoísmo dessa geração. Então, os millennials foram fundamentais para forjar os perennials. Apenas o lado bom. Eles podem pertencer, os perennials, aos baby boomers, a geração X, Y, Z, mas independente disso, se sentem próximos, são inclusivos, são gregários, são participativos com outras tribos. São, no fundo, a grande esperança da Terra. Não é? São hoje 17% no Brasil da população, mas corresponde a 34% do potencial de consumo, que pertencem às classes superiores, e são o triplo do seu potencial, do seu percentual, em matéria de capacidade de influenciar os restantes. São grandes influenciadores de consumo. Por isso merecem ser muito bem estudados por qualquer empresa que queira ter futuro nesse mundo da Idade Média. E Walter, entrando um pouco agora na questão que você já passou por diversas crises, né? E a gente está enfrentando uma crise agora não só da saúde, mas a gente vai entrar numa crise econômica certo. Também, né? E você recentemente vem falando muito do mundo antes coronavírus e pós-coronavírus. O que você acha que vai mudar? Olha, eu acho legal de vocês, é sensacional, porque cada pergunta é um podcast, né? Assim. Mas é verdade, é impressionante como cada coisa que você fala, no fundo, mereceria uma discussão muito mais abrangente. Eu, às vezes, me alongo, fico arrependido de me alongar, mas eu acho que é importante para dar essa visão, né?
Com certeza. Então é assim, teve uma época, ou seja, antigamente, os sábios tinham certeza e os idiotas tinham dúvidas, e agora inverteu. Agora os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvidas. Então, por causa disso, eu não vou poder dar a certeza do que eu vou falar, mas apenas levantar algumas hipóteses, tá certo? Porque eu acho que isso é um dado importante. Então, se você ouvir hoje a televisão o dia inteiro, ou jornais, ou ler nas redes sociais, você vai ver que tem gente apostando em certezas. Primeira certeza, a videoconferência vai prevalecer, vai acabar as reuniões presenciais, né? Segunda, a educação à distância vai desaparecer as escolas de tijolos. Exato. Aí tem um terceiro grupo que fala, o shopping nunca mais serão os mesmos. Imagina, pessoas depois que experimentaram online, vão comprar tudo online. Aí tem um quarto que fala assim, área de feira e exposição, esquece. Tudo vai ser plataforma digital, ninguém mais vai viajar, agora vai para uma feira, imagina. Aí tem outros que falam, homework, imagina, a melhor coisa do mundo. O que o cara vai sair de casa, morar longe? Com isso, a família vai valorizar muito, porque todo mundo vai querer mudar para longe, já que não precisa trabalhar no escritório, né? E aí outros falam, nós não vamos viajar com a mesma frequência que viajávamos antes, né, para turismo, para negócio. Nós nunca mais vamos voltar a frequentar restaurante no mesmo volume. Hoje o iFood é muito mais prático, a gente faz jantarzinho em casa. Nós vamos ficar mais cautelosos em relação à intimidade, não vamos transar com todo mundo como a gente transava antes, porque temos medo do coronavírus, né? Exercício vai ser cada vez mais individual em casa, por isso o Peloton vale tanto hoje, comparado com a academia, e assim por diante. Então, isso é o que a gente ouve, lê, né? A gente chama isso de um novo normal, como se houvesse um normal antes. O que a gente esquece é que o mundo já vinha evoluindo, e eu sei que vocês que estão no leading edge da tecnologia já sabem disso, quer dizer, esse mundo já vinha acelerando essa mudança há muitos anos. O que aconteceu agora foi um exagero de aceleração. Estávamos a 100 por hora, passamos a 200 por hora. Mas não é que de repente o mundo evoluiu. O mundo já vinha evoluindo e apenas foi acelerado, não é? E, de certa maneira, essa aceleração que a gente está vendo agora, e vamos dizer assim, que parece ser algo que vai mudar tudo, não vai mudar tudo, vai continuar sendo o mesmo mundo que a gente conhece, num processo de aceleração maior. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Mas é a mesma coisa. E por que eu digo que é a mesma coisa com uma sensação muito firme disso? Porque, no fundo, a revolução, qualquer revolução social, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. É aí que a sociedade muda. Então, você ser forçado a não jantar no restaurante não quer dizer que você vai deixar de ir no restaurante. Você ser forçado a comprar online não quer dizer que você não queira mais ir ao shopping. No fundo, o mundo que conhecemos hoje não vai ser, pelo menos por enquanto, radicalmente alterado. E eu digo a você com certa, vamos dizer assim, certeza isso, por quê? Porque isso é o que a gente chama em comportamento social de síndrome do velório do amigo. E o que é isso? Você está no velório do seu amigo, encontra 3 outros amigos ao lado do caixão e começa a pensar na vida. E fala, como nós somos uns idiotas, trabalhar tanto. Olha aí, olha o fim de todos nós aqui, ó. Olha aí. Para que tanto dinheiro? Para que lutar tanto? Não presto atenção no crescimento do meu filho, não me cuido, faz 3 anos que eu não faço check-up. Que absurdo ficar correndo atrás do dinheiro desse jeito. Como a gente devia prestar mais atenção na viagem que a gente gosta de fazer. E eu queria fazer um sabático. E todo mundo chega à mesma conclusão ao lado do caixão. 3 dias depois, está todo mundo trabalhando feito um louco, não é? Voltando ao mesmo ritmo de antes. Por que isso acontece? Porque formar convicção é mais fácil que transformar comportamento. Você não transforma comportamento tão facilmente quanto você chega a conclusões. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que mesmo que o percentual de adoção dobre de algumas coisas, ainda será muito pouco para mudanças realmente exponenciais, né? Ou seja, não vai mudar tanto assim o mundo como a gente conhece. Agora, mudanças vão ocorrer nesse mundo, não tenha dúvida. Mudanças grandes vão ocorrer no plano muito mais macroeconômico e de relacionamento entre países do que no plano pessoal e individual de cada um de nós. Essa, pelo menos, é a minha crença.
Perfeito. Walter, agora a gente está chegando ao fim e a gente normalmente vai experimentar uma coisa diferente com você aqui. Eu comprei recentemente um jogo de cartas, não sei se você conhece, chama Icebreaker, que é para você fazer conversas mais profundas. Então eu vou sortear uma carta aqui, vai vir uma pergunta. Nossa, que perigo! Pode vir de vários tipos. E aí vamos ver como você responde. Claro. Pode ser? Vamos lá. Tirei uma aqui, hein? O que você se arrepende de não ter feito quando era criança? Quando era mais jovem, né? A criança não. Deixa eu dizer para você o seguinte. Tudo o que eu fiz na minha vida, tudo o que eu fiz, eu faria novamente. Tudo, sem exceção. Aliás, sem exceção não, com uma única exceção. Eu teria prestado mais atenção. E eu sempre que posso, digo isso aos mais jovens, principalmente pessoas que têm filhos pequenos ou que estão no início da carreira, né? Eu me lembro de um episódio onde eu estava na Catedral de Santa Sofia, na Turquia, uma das coisas mais espetaculares que a gente pode ter a chance de conhecer. E estava lá com meu filho, minha mulher, e claro que meu filho estava maravilhado com aquilo, né? Porque uma criança, aquilo tem uma dimensão 20 vezes maior. E eu, no celular, conversando de negócios com o Brasil, não prestando atenção naquele momento mágico da Catedral de Santa Sofia. Eu aprendi a esquiar com um bastão só na mão, porque o outro estava no celular conversando com o cliente, fazendo reunião, e eu não estava apreciando a paisagem ao meu redor em Beaver Creek, onde eu vou há 20 anos esquiar. Então, o que eu acho que eu aprendi ainda a tempo de vivenciar isso foi prestar mais atenção. Prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, prestar atenção no sabor daquela comida que você está comendo, prestar mais atenção nos momentos que você tem, seja de lazer ou até de trabalho, né? Prestar atenção quando eu vou fazer uma palestra numa cidade e procurar prestar atenção na cidade, naquelas pessoas que moram lá, no modo de vida deles, no tipo de residência que eles têm, no tipo de vamos dizer, urbanização que foi formada naquela cidade, entender um pouco daquela história. Mesmo prestar mais atenção significa, inclusive, estudar muito alguma coisa. Antes de ir num cliente, entrar na rede social dele, ver o que ele é, o que ele fez, o que ele gosta, quais são as aptidões, quais são os hobbies dele. Ou seja, prestar mais atenção é algo que eu teria feito quando mais jovem e que, infelizmente, não fiz. Não me atrapalhou, mas me tirou muito do prazer que a vida me daria a mais, já que eu tive uma boa vida, não posso reclamar, prestando mais atenção e vivendo mais cada uma daquelas experiências que passaram muito rápido, exatamente porque eu não estava prestando atenção. Resposta linda, Walter. Que bom. Walter, para a gente finalizar, um livro e um filme que você recomenda para os nossos ouvintes. Bom, um livro, eu diria, na verdade, são 3 livros que são uma trilogia que eu estou lendo agora, de um coreano chamado Byung-Chul Han, que se chamam, são livros muito pequenos, de 60, 70 páginas, 80 páginas no máximo, Sociedade da Transparência, Sociedade do Cansaço e No Enxame. São 3 livros que tratam exatamente de tudo que a gente está vivenciando nesse momento, quase que numa antevisão do que foi a pandemia, do que representa a pandemia na vida de todos nós. Ele é um excelente professor, hoje vivendo em Londres, mas ele é coreano. E eu recomendo muito essa trilogia do Byung-Chul Han, da Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência e No Enxame, uma perspectiva digital. Então, esse é um livro que vale a pena ler, é um livro quase de cabeceira. Cada vez que você lê, ele está diferente. Aliás, leitura é um processo de coautoria. Você lê um livro hoje e lê ele daqui a 5 anos, é outro livro. Né? Por quê? Que é diferente de um vídeo, de um filme, porque você usa a sua imaginação no livro, coisa que você não usa num filme, ou num programa de TV, ou numa série. Então,
eu recomendo muito que a gente, quando tem livros como esse, tão importantes como esse, que a gente depois leia esse livro. De vez em quando você vai encontrar novas verdades do livro que são fruto do que ele escreveu, somado à sua experiência de vida no último ano. Em relação a... Eu já vi pessoas comentando sobre esses livros, até em comparação com o Parasita, né? Fazendo alguns comentários com o filme Parasita. Exato. Você sabe que como a gente fala assim, essas pessoas são muito, os orientais são muito mais profundos, né, nessa visão do mundo dos negócios. É muito interessante quando você consegue um autor como esse, que tem uma realidade, vamos dizer assim, ocidental, mas que tem seu DNA oriental, dá realmente coisas sensacionais. Agora, eu diria para você que você acabou de citar um filme que seria um dos filmes que eu citaria, Parasita, né? Eu acho que é um filme que incomoda, é um filme que eu não gostei, mas não é porque eu não gostei que eu não recomendo. Aliás, isso é algo que é fundamental no mundo de hoje. Nós temos que ver coisas que não gostamos. Nós temos que nos defrontar com o contraditório. Nós temos que ler opiniões divergentes. E, infelizmente, o mundo dos algoritmos nos jogou no universo da concordância, no chamado viés cognitivo da confirmação, onde, se eu gosto de pagode, peço para o Spotify que eu quero ouvir pagode, eu vou ouvir pagode o resto da vida. E se eu sou contra o Bolsonaro, tudo que aparece no meu timeline é contra o Bolsonaro ou vice-versa, né? Ou seja, de certa maneira, nós estamos ficando lobotomizados ou fechados em castas ou tribos. Isso é muito perigoso. É muito importante a gente ver aquilo que nos irrita, ver aquilo que a gente não concorda, exatamente para formar juízo de valor e para ter critério. Esse filme é um filme que me incomodou. Tem coisas nele que eu discordo profundamente, outras que eu até concordo, mas sem dúvida é um filme que tem que assistir, independente se você gosta ou não. Walter, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Só tenho que agradecer essa conversa incrível que a gente teve aqui, essa aula, e sempre muito bom essa conversa que a gente tem. Maravilha, queridos. Fantástico, Walter. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço, Rodrigo, André, Conrado, por essa oportunidade. Estou às ordens. De que quiserem conversar mais, é só me chamar. Parabéns por serem, vamos dizer assim, precursores dessa idade mídia, gerando mídia como vocês estão fazendo. E, Rodrigo, muita saudade de você, viu? De algum jeito, eu espero você no Brasil em breve, tá? Obrigado, Walter. Pode deixar. Um beijo no pra vocês. coração. Tchau. Um abraço.